vamos nos reencontrar? Na chuva, no raio, ao trovejar, quando o tumulto terminar e a batalha for perdida e ganha, pouco antes que o sol se ponha. E onde será essa façanha? Num descampado. Lá, Macbeth será encontrado. Aí vou eu, gato malhado. O sapo diz, bem-vindo, estou indo. O bem é o mal é o bem. O lusco-fusco não poupa ninguém. No vídeo passado, nós conhecemos alguns dos candidatos à fundadora oficial do clã Macduff. Dentre eles, o Rei Duff, o poderoso e bravo guerreiro Fiefus Dúfus e a Rainha Gruach. Mas a Rainha Gruach, considerada uma mulher generosa em seu tempo, acabou sendo demonizada na peça mais sombria de Shakespeare, Macbeth. E por que Gruach e seu marido Macbeth foram descritos de maneira tão cruel por Shakespeare? Porque, como todo mortal, ele precisava agradar seus patrocinadores. Tchaim! A primeira vez que ele fez isso foi na peça Ricardo III. Na época, a sua patrocinadora era a Rainha Elizabeth I, neta de Henrique VII, o homem que derrotou Ricardo III no campo de batalha. E depois que ele derrotou Ricardo III, ele acabou criando uma propaganda completamente negativa em torno do seu antecessor para que pudesse difamá-lo. Shakespeare seguiu essa propaganda para criar a peça em 1593. Nela, um rei com uma corcunda horrível é responsável pela morte de seus 2 sobrinhos e também de sua própria esposa. E o valoroso e heróico Henrique VII é o homem que livra a Inglaterra desse monstro cruel. Já Macbeth foi escrita na época do sucessor da Rainha Elizabeth, James I da Inglaterra ou VI da Escócia. 9 meses antes, o rei havia quase sofrido um ataque que ficou conhecido como Conspiração da Pólvora, do qual eu falo um pouco mais nesse vídeo aqui. O mandante do atentado era um homem chamado Guy Fawkes, que acabou sendo acusado de alta traição e executado. Então, para agradar o rei, Shakespeare escreve Macbeth como uma forma de fazer uma analogia entre o que havia acontecido com ele e a peça. Nela, um rei valoroso e amado pelo seu povo é de forma cruel assassinado pelo seu rival, que também acaba enlouquecendo e sendo derrotado de uma maneira terrível. Outro detalhe importante aqui são as bruxas que Shakespeare retrata. Ele se baseou na obra de James I, Demonologia, para criar essas bruxas, já que o rei era fascinado pelo tema. Para quem não conhece a história, nunca leu a peça, ou até mesmo já leu, mas quer recapitular, a história é o seguinte. A tragédia em 5 atos de William Shakespeare é a mais curta das suas peças, sem desvios ou subtramas. Ela narra a tomada do poder por Macbeth, sua ascensão e sua queda, resultado de uma ambição cega. Macbeth e Banquo, generais servindo o rei Duncan da Escócia, conhecem 3 irmãs bruxas que profetizam que Macbeth se tornará Thane, ou chefe local das regiões de Glamis e Cawdor, então rei, e que Banquo geraria reis embora não o fosse. Logo depois, Macbeth de fato recebe o título de Thane of Cawdor, o que o leva a acreditar no resto da profecia. Quando o rei Duncan decide homenagear Macbeth, visitando o castelo de Dunsinane em Inverness, onde Macbeth mora, ele e sua ambiciosa esposa percebem que chegou o momento de realizarem o plano de regicídio que há muito tempo contemplavam. Macbeth mata Duncan em seu sono, e o assassinato é descoberto quando Macduff, Thane de Fife, chega ao castelo para visitar o rei. Ao tomarem conhecimento do crime e temerosos por suas vidas, os filhos de Duncan, Malcolm e Donalbain, buscam asilo na corte do rei Eduardo da Inglaterra. Mas a fuga repentina convence a todos de que os irmãos são os culpados pelo assassinato e Macbeth se torna rei. Preocupado com a profecia das bruxas de que os herdeiros de Banquo seriam reis e não sua própria descendência, Macbeth planeja a morte do amigo, mas o filho dele, Fleance, consegue escapar. Durante um banquete, o fantasma de Banquo assombra Macbeth. As bruxas aconselham o rei a tomar cuidado com Macduff e garantem que ele estará seguro até que a grande floresta de Birnam suba a colina de Dunsinane e que ninguém nascido de mulher poderia feri-lo. Macbeth descobre que Macduff se aliou ao exército que Malcolm reuniu na Inglaterra e ordena o assassinato de sua esposa e filhos. Lady Macbeth chama atenção por seu comportamento. Sonâmbula, ela vaga pelo castelo segurando uma vela e esfrega as mãos freneticamente se queixando do sangue que não pode ser limpo e do odor metálico impregnado.
Enquanto isso, o exército de Malcolm avança rumo ao castelo usando ramos da floresta de Birnam como camuflagem, e Macbeth vê a profecia sendo cumprida. A floresta de Birnam realmente chegou a Dunsinane. Enquanto Macbeth se prepara para a batalha, ele recebe a notícia da morte de Lady Macbeth, que cometeu suicídio. Mas o rei não tem tempo para lamentar sua perda. Um soldado entra e diz a Macbeth que a floresta de Birnam aparentemente está descendo a encosta em direção a Dunsinane. Macbeth, que ainda acredita ser invencível, corta as forças inimigas até que finalmente é confrontado por Macduff. Macbeth então diz a Macduff que ele não pode ser derrotado por uma pessoa que nasceu de mulher, ao que Macduff retruca que ele foi cortado do ventre de sua mãe antes do tempo dela. O que significa isso? Eu vou tentar explicar da maneira menos chula possível. Macduff nasceu de cesariana, ou seja, ele foi tirado da barriga da sua mãe, e não pelas vias biologicamente programadas para um bebê sair. Dessa forma, Macduff vence Macbeth e Malcolm se torna o rei da Escócia. Mas se Shakespeare criou um personagem terrível a partir do verdadeiro Macbeth, qual é a verdade? Até hoje, é difícil para arqueólogos reunirem evidências do século XI, no qual a trama aconteceu. Nenhuma cerâmica foi encontrada, nem mesmo moeda ou qualquer coisa que ajude a mapear o estilo de vida das pessoas nesse tempo. E os relatos feitos por historiadores foram feitos anos depois. De qualquer forma, isso aqui é o que temos. Primeiro ponto, Macbeth não era um Thane, ele era um Mormer. Um Thane era um título de chefe local concedido a um nobre do leste da Escócia durante o período medieval. Um Mormer, ele era bem mais poderoso, ele era um sub-rei, ficava abaixo apenas do rei na hierarquia e era um forte líder militar de província. Quando jovem, Macbeth precisou se isolar, porque o seu pai, na época Mormer, foi morto pelo seu primo. O tempo passou, Macbeth cresceu, se fortaleceu e voltou para se vingar desse primo. Ele decidiu queimar esse homem vivo junto com 50 homens dele e ainda casou com a sua então esposa, Gruach. Idade média, né, gente? Gruach era uma mulher generosa que doava terra aos Scodes, ou os monges celtas, e financiou a confecção de diversos manuscritos. Na época, o rei Duncan travava uma batalha contra um rei norueguês, e o desempenho de Macbeth na batalha foi tão exemplar que ele se tornou politicamente muito importante para o rei Duncan. Mas acontece que Macbeth tinha direito ao trono de acordo com um sistema de sucessão celta chamado de Tenestry, que funcionava da seguinte forma. Um rei, ele não precisava ser necessariamente o primogênito do rei em exercício para assumir o trono depois. Qualquer nobre poderia ser selecionado para ser rei, contanto que ele pertencesse a uma das duas linhagens reais que descendiam de Kenneth MacAlpin. O rei Malcolm II, no passado, decidiu que seu neto Duncan seria rei, e Duncan, por sua vez, se decidiu por Malcolm, seu filho. E Macbeth achou tudo isso muito injusto e resolveu armar uma emboscada para matar Duncan e se tornar rei. E ele fez isso com a ajuda dos homens de Moray em 1040. Logo depois, ele correu até Scone, onde ficava a Pedra do Destino, para se sentar nela e se tornar o novo rei da Escócia. Na época, graças a essa questão da sucessão, o que ele fez foi perfeitamente justificável. Macbeth é coroado e reina por 17 anos. De acordo com crenças da época, as colheitas férteis são o reflexo da prosperidade do reinado. Nesse ponto, a história e a peça se encontram. Em 1054, Malcolm consegue se aliar ao reino da Nortúmbria, que brigou muito com a Escócia no passado, invade a fortaleza de Macbeth e a vitória é arrasadora, mas ainda assim Macbeth consegue fugir para o norte com sua família. Malcolm então se dirige a Scone para ser coroado e temporariamente a Escócia fica com dois reis, um ao sul e outro ao norte. Mas em 14 de agosto de 1057, uma data escolhida a dedo, porque foi também em 14 de agosto que Macbeth matou Duncan, Malcolm lança um ataque fatal e Macbeth morre. Ormiston Hill oculta o que sobrou de uma estrutura conhecida como a Cruz Macduff. De acordo com a tradição, ela marca o local exato onde o Thane de Fife passou enquanto fugia de Macbeth. A cruz foi erguida por Malcolm III para comemorar em 1057 a morte de Macbeth. Apenas a base da inscrição sobreviveu, e acredita-se que a cruz fora desfeita para a construção de casas próximas que aproveitaram o seu material. Macbeth acaba sendo enterrado em Llanfenan, mas um pouco mais tarde, alguns dos seus admiradores o desenterram e o levam para ser enterrado na abadia de Iona, onde oficialmente os reis da Escócia eram enterrados. Macbeth é considerado tradicionalmente o último rei celta da Escócia. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não gostou,